Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Logo após a grande vitória colorada por 3-0 na noite dessa última segunda-feira, jogo isolado do encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Colorado aplicou uma grande goleada de 3-0 sobre o Cuiabá. O técnico Roger Machado foi aos microfones na sala de imprensa colorada dar a sua visão sobre a vitória e também sobre alguns assuntos que cercam os bastidores do Internacional. No primeiro momento, o técnico Roger Machado foi perguntado se esse Inter é o Inter que ele quer ver jogar a partir do jogo contra o Cuiabá para frente também no restante do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado exaltou a qualidade do grupo, também destacou que o Cuiabá é o adversário que tem que ser respeitado mesmo vivendo um momento adverso de troca de treinador, de início de trabalho, e que o Internacional tinha que respeitar isso aí. Mas dentro do Beira-Rio, o Colorado tinha que fazer o fator de casa, e sempre dentro do Beira-Rio o Internacional tem que vencer e fazer valer o fator Beira-Rio. O Jairo Vinck perguntou sobre a questão física do Internacional, uma questão que todo mundo estava se perguntando, até pela evolução física que o Internacional teve, né, depois dessa transição de troca de treinadores. E a pergunta do Jairo Vinck foi bastante pertinente. O técnico Roger Machado falou mais ou menos o seguinte, que para fazer com plenitude o que ele tem de ideia, de metodologia de jogo, precisava melhorar, mas jamais ele vai dizer que a gestão e a metodologia anterior estava certa ou estava errada, mas que na visão dele, do que ele queria propor para o time, precisava melhorar em alguns aspectos, principalmente na questão física, e que cada um tem uma metodologia de trabalho, e foi a resposta do técnico Roger Machado sobre a questão física colorado, que vem surpreendendo dentro das quatro linhas. Falou também sobre a questão da renovação do Gabriel Mercado, onde ele foi indagado sobre o Gabriel Mercado, que fez um golaço ainda no primeiro tempo, um bate-rebate, a bola sobrou na intermediária, o Mercado só virou e chutou sem chances para o bom goleiro Walter do Cuiabá. E o Roger Machado falou que caso ele continue no próximo ano, por ele, o Bisol, vice-presidente do Internacional, e o presidente Alessandro Barcelos já podem renovar, e o mercado por ele continua no próximo ano. Falou da liderança do mercado, falou que quando ele, Roger Machado, quando jogador, gostava de se espelhar em jogadores como o Gabriel Mercado, sempre nos mais experientes, nos mais velhos, por exemplo, era dali que ele iria poder aprender alguma coisa, e ver no Gabriel Mercado uma grande liderança, que mesmo com o seu histórico, com sua carreira vitoriosa, ele sempre está aberto a aprender tudo que ele é indicado e orquestrado dentro dos treinamentos, que é uma carreira vitoriosa. O Gabriel Mercado, que é um jogador que mesmo ter ganhado tudo que ganhou, feito tudo que fez na sua carreira, é um jogador que é um exemplo e que está sempre aberto a boas ideias dentro do treinamento, que é um jogador completo, e que o Internacional aí tem um grande defensor e uma grande liderança no Gabriel Mercado, que fez aí, como eu falei, um golaço no primeiro tempo, que foi um dos 3 gols da vitória colorada diante do Cuiabá. Também falou que não vai se abraçar apenas uma ideia de jogo, até porque o Internacional sempre pode acontecer das questões de desfalques. Então, cada jogo vai se apresentar uma maneira do Internacional, vai ter que se comportar, o Inter vai ter que se adaptar à questão de desfalques. No meio-campo, por exemplo, como não tem o Tabata, ele usou o exemplo de que o Johan é o jogador que mais se aproxima na questão do Tabata, enfim, e que o Internacional vai ter que superar as adversidades e adaptar. O Internacional vai ter que se adaptar às ausências que se tem, que não dá de se lamentar muito pelos jogadores que estão no DM, jogadores que estão aí suspenso, e valorizar quem está à disposição. Lembrando que na próxima partida, diante do São Paulo no Morumbi, no próximo domingo, pela 27ª rodada, do Brasileirão, o técnico Roger Machado não vai poder contar com Gabriel Carvalho, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Lateral direito, ele foi indagado sobre a questão da lateral direita, pois hoje o Internacional tem 3 laterais, né? O Inter contratou o Natan por empréstimo do Santos, por uma temporada até metade do ano que vem, trouxe o Brian Aguirre do Lanús. O Inter fez um esforço, principalmente financeiro, para trazer esse jogador, para suprir a saída do Fabrício Bustos. Mas tem o Bruno Gomes, que é um volante que está arrebentando ali. O Internacional improvisou o Igor Gomes, não deu certo, tentou o Rômulo, não deu certo, e agora tem o Bruno Gomes que tá ali arrebentando, e o jogador parece que vai ser o titular, até porque o técnico Roger Machado, na entrevista, quando indagado, falou que
perguntou para o Igor Gomes após o final da partida como é que ele estava se sentindo. Perguntou para o jogador, e agora, o que eu faço? O que eu faço agora? Perguntou se o jogador queria continuar na posição durante os treinamentos da semana, que o jogador falou que é ok, que ele queria ficar ali e que não iria tirar o atleta da lateral direita, até por uma questão de mérito, não iria tirar o jogador, que seria uma injustiça tirar ele agora, e que tem na questão do Brian Aguirre, que é onde ele revelou que o jogador já está adaptado, inclusive, à lateral esquerda, que pode jogar também como ponteira pela esquerda, que é bom ter jogadores polivalentes no grupo e que isso aí ajuda bastante na questão da montagem dos 11 jogadores que vão a campo a cada partida, mas ele soltou a questão do Bruno Gomes, está aí muito bem na lateral direita colorada. Ele foi indagado também na questão dos desarmes do Internacional, que isso aí é uma coisa que está melhorando. Ele foi indagado sobre isso aí também e falou que todo mundo tem que ajudar, tanto o ataque como a defesa, que o Internacional, dentro da sua metodologia de trabalho, sempre trabalha que o jogador de ataque também tem que ajudar na questão da marcação, que tem que ajudar com desarmes também, que quando os jogadores de ataque ajudam na questão de desarmes, de marcação, faz que o pessoal da defesa sofra um pouquinho menos, onde ele foi aí usado na pergunta que fizeram pro Roger Machado, que o Enzo foi usado como exemplo o Fernando que tomou conta da volância da primeira função do meio-campo colorado, onde ele trabalha muito com a compactação do ataque para o meio e a defesa, e que isso ajuda bastante a compactação, né, dessas três junções dentro do meio-campo. Quanto mais compacto, quanto mais juntos, mais fácil fica para fazer os desarmes, segundo a ideia do técnico Roger Machado, e que isso, quando os três âmbitos ali, né, os três âmbitos dentro de campo, defesa, meio e ataque, estão mais compactos, fica mais fácil para fazer os desarmes e ganhar os embates e fazer com que o adversário sofra um pouquinho mais, porque vamos supor, se um exemplo, se o Internacional nessa compactação faz 5 desarmes, o adversário vai ter que fazer 10, 15 e com isso, para fazer esses números, o adversário vai ter que sofrer mais e correr mais para ganhar os embates. Falou também sobre a questão do controle do ambiente externo, que isso aí o Internacional tem que saber controlar, que é uma questão que quando o resultado não vem, se cria algumas teorias conspiratórias, que quando o resultado é bom, ele é otimista, quando o resultado é negativo, ele é realista, quando o momento é bom, ele é otimista, quando o momento é ruim, ele é realista, e que o Internacional tem que saber valorizar não só a vitória, mas também aprender com as questões adversas dentro das quatro linhas, que algumas pessoas fazem aí questões, levantam assuntos conspiratórios que fogem da questão de dentro de campo. Que não nada a questão adversa quando o Internacional perde, quando uma equipe perde, nada foge da questão das quatro linhas. E por algumas vezes a questões de levantamento conspiratórios fora do âmbito das quatro linhas atrapalha bastante o trabalho sério que é feito nos bastidores do Internacional. Tu gostou da vitória colorada e das explicações do técnico Roger Machado após a vitória do Internacional diante do Cuiabá por 3-0, com gols aí do Alan Patrick de pênalti, o golaço do Gabriel Mercado e de Rafael Borré na segunda etapa. O Colorado, como eu falei, que pega aí na próxima rodada, na 27ª rodada do Brasileirão, o São Paulo no Morumbi, domingo às 6h30 da tarde. O Internacional que vai ganhar uma graninha, né? Pois o Colorado nem estava esperando, mas em algum momento essa graninha ia chegar, né? E chegou mais cedo do que se esperava, pois o Internacional emprestou e repassou o atacante David ao Vasco, e nessa brincadeira aí o Internacional vai ganhar uma graninha. Por quê, Matheus? Lá em 2022, o Internacional comprou por 11 milhões de reais o atacante David, que hoje está no Vasco, do Fortaleza por 11 milhões de reais. O jogador veio para cá, não deu muito certo, o Internacional começou a repassar esse atleta. Ano passado ele foi campeão com o São Paulo em 2023 da Copa do Brasil. Voltou para o Internacional, porque o São Paulo não quis fazer seu direito de compra, devolveu o jogador ao Internacional, e o Colorado não quis ficar com o atleta e repassou ele para o Vasco. E nesse contrato aí o Internacional colocou uma
obrigação de compra caso o atleta atingisse uma marca de 60% atuando dentro de campo na temporada de 2024. E isso aconteceu no empate do Vasco 1-1 nesse último fim de semana, nesse último domingo, diante do Flamengo, pela 26ª rodada do Brasileirão. Sendo assim, o Vasco vai ter que desembolsar algo em torno de 2.800.000 euros, convertendo para o real hoje, dá algo em torno aí de 17,5 milhões de reais. O Internacional não vai ficar com todo esse valor, pois o Internacional vai ter que dividir essa fatia com o Fortaleza, mas pelo menos recupera parte do valor investido no atacante David, que, convenhamos, não deu o resultado esperado dentro do Beira-Rio. O Internacional ganha uma graninha para poder ir mais ou menos equilibrar o investimento que não deu retorno. O atacante David, que vai ficar agora em definitivo no Vasco da Gama, pode atingir aí o que se esperava no contrato, onde o jogador atingiu 60% dos jogos como titular com a camisa do Vasco na temporada de 2024. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like e até o próximo conteúdo de Inter